Eles governavam com coroas de ouro. Mas o que faziam a portas fechadas era mais sombrio do que qualquer guerra que tivessem começado. Esta não é uma história sobre romance. Nem mesmo sobre luxúria. Esta é uma história sobre poder, exercido não em tribunais, mas em quartos. Amantes secretos. Câmaras proibidas. Sussurros que moldaram impérios. De reis que organizavam orgias como rituais, a rainhas que usavam seus corpos como armas de sobrevivência. Você conhece os seus nomes. Você já viu os seus retratos. Mas nunca ouviu o que acontecia à noite. Fique conosco, porque o que você vai descobrir pode mudar a forma como você enxerga a realeza para sempre. Eles o chamavam de Parque dos Veados. Mas não havia veados. Nem jardins. Apenas portas que permaneciam trancadas, e cortinas que nunca se moviam ao vento. Era uma casa, escondida atrás de Versalhes. Por fora, parecia a residência de uma família nobre. Mas por dentro, era outra coisa. Um lugar arranjado para os desejos de um homem, o rei Luís XV da França. O homem que a história chamou de o Bem-Amado. A cada semana, novas garotas chegavam. Jovens. Silenciosas. Vestidas com seda fina demais para sua posição. Algumas eram trazidas por cortesãos na esperança de conquistar o favor do rei. Outras vinham voluntariamente, deslumbradas por histórias de diamantes e pensões. Algumas nem sabiam por que estavam lá. O rei não visitava todas elas. Em vez disso, um oficial, discreto, sempre calado, as visitava em seu nome. Ele fazia anotações. Fazia perguntas. Dava instruções aos servos. Dê banho nela. Perfume-a, vista-a de azul. Hoje à noite. Se escolhida, a garota era levada por um corredor escondido que conduzia aos apartamentos reais. Lá, ela poderia passar uma hora. Ou uma noite. Ela nunca era apresentada pelo nome. Ela nunca era solicitada a falar. E pela manhã, ela se ia. Aquelas que o agradavam recebiam moedas, até pequenas propriedades. Aquelas que não o agradavam eram simplesmente esquecidas. Isso não era amor. Não era nem sedução. Era rotina. Sussurros se espalharam pela corte. De que o rei não via mais pessoas, apenas preferências. De que ele media sorrisos como vinho. De que seu servo mais confiável mantinha um livro, onde cada garota era listada por altura, cabelo e por quanto tempo ela havia durado. Mas uma noite, algo quebrou o padrão. Uma garota da Normandia, pálida, silenciosa, observadora, passou apenas uma noite atrás da cortina. Pela manhã, ela tinha ido embora. Como todas as outras. Mas nos lençóis, eles encontraram uma escrita. Não tinta. Nem giz. Vermelho carmim, borrado em letras trêmulas, ainda estou aqui. Ninguém jamais a encontrou novamente. A sala foi selada. O rei parou de usar o corredor por um mês. Mas nunca falou sobre isso. E a casa, o Parque dos Veados, permaneceu aberta. Até que a Revolução chegou. E eles encontraram o registro. Dezenas de nomes. Centenas de entradas em branco. Sem datas. Sem finais. Apenas começos. Deixemos Versalhes agora. E viajemos para os corredores gelados de São Petersburgo, onde uma poderosa imperatriz mantinha seus desejos tão organizados quanto seu império. O poder, no Império de Moscou, era frio. Frio como pedra. Palácios foram construídos com granito. Ordens eram assinadas com gelo. E emoções? Elas eram enterradas sob a etiqueta e camadas de pele. Mas Catarina, a imperatriz em nome e mente, reescreveu as regras. Enquanto os generais lutavam por suas fronteiras, outro tipo de campanha se desenrolava em segredo. Não em salas de guerra. Em salões privados. Onde as regras de engajamento eram escritas em olhares e seladas por trás de cortinas de veludo. Ela não perseguia. Ela selecionava. Cada companheiro era escolhido com cuidado, não por paixão, mas por compostura.
Alguns eram oficiais. Alguns, poetas. Alguns eram simplesmente intrigantes. Não havia escândalos públicos. Nenhuma carta bagunçada. Ela tinha um sistema. Seus atendentes, leais e silenciosos, mantinham um registro. Não de impostos, nem de tratados, mas de nomes. Um livro encadernado em couro macio, escondido em uma gaveta que apenas ela podia abrir. Nele, iniciais, notas breves, e uma coluna final, disposição. Dispensado. Aposentado. Recompensado. Aqueles que entravam em suas câmaras não eram amantes. Eles eram capítulos. Alguns ficavam uma semana. Outros, um inverno. Cada um foi lembrado. Cada um, categorizado. Mas então veio o vienense. Um diplomata estrangeiro, mais jovem que o resto. Ele falava pouco. Ouvia muito. E, ao contrário dos outros, ele nunca pediu uma recompensa. Ele lhe trazia cartas, poemas de sua irmã, pinturas de seu primo. Ele fazia perguntas sobre astronomia. E pela primeira vez em anos, ela respondeu sem anotações. Ele nunca foi listado no registro. Sem título. Nenhuma marca. Apenas uma pequena fita, dourada e branca, dobrada entre as páginas. Quando ele partiu, ele não foi dispensado. Ele simplesmente desapareceu. Sem pensão. Sem terra. Mas a imperatriz vestiu branco por 7 dias. E nenhum novo nome foi adicionado ao livro por quase um ano. Alguns dizem que ela o amou. Outros dizem que ele nunca existiu. Mas a fita ainda está lá. E a página permanece em branco. Mas nem todos os prazeres reais eram silenciosos. Deixemos os registros e vamos para os balneários. E encontremos um governante cujas noites eram preenchidas não com poesia, mas com controle. Seu nome era Ivan. Eles o chamavam de o Terrível. Mas a portas fechadas, ele era algo completamente diferente. Nos anais da crueldade, Ivan IV, conhecido pela história como o Terrível, deixou para trás sangue e fogo. Mas a verdadeira natureza de sua escuridão nem sempre estava no campo de batalha. Ela vivia atrás de portas que ninguém se atrevia a abrir. Não muito longe do Kremlin, havia um palácio de madeira, menor que a residência principal do czar, mas guardado mais fortemente. Suas janelas eram fechadas, seu jardim coberto de mato. Para a maioria, parecia abandonado. Por dentro, as salas eram silenciosas, estranhamente limpas. Nenhum ícone nas paredes. Nenhum servo à vista. Apenas silêncio e disciplina. Este não era um palácio de prazer. Era um palco para o controle. Ivan acreditava que a desobediência era uma doença, que precisava ser treinada para fora das pessoas antes que se espalhasse. E assim, ele conduzia rituais particulares. As mulheres selecionadas para esses ritos não eram cortesãs, mas penitentes voluntárias, escolhidas entre as famílias de seus boiardos. O termo era público. O convite não era. Elas chegavam à noite, envoltas em capas, conduzidas por atendentes mascarados. Elas não eram informadas sobre por que haviam sido convocadas. Apenas que o czar desejava falar. Ele nunca o fazia. Em vez disso, elas eram banhadas em água gelada, secas com pano preto, e vestidas com um linho branco simples. A câmara para a qual elas eram levadas não tinha móveis, exceto um banco baixo, uma vela, e um ícone de madeira, virado para a parede. Ivan entrava descalço. Ele sentava. E observava. Não havia palavras. Apenas gestos. Ele podia entregar um pedaço de pão. Ou deixar cair um pedaço de corda. Ou bater 2 vezes no chão. Cada ação era uma ordem. E esperava-se que cada mulher a interpretasse. Para obedecer. Se ela o fizesse, corretamente, ela recebia uma moeda de prata e era autorizada a sair. Se ela hesitasse, a moeda era derretida na manhã seguinte. E o nome da mulher nunca mais era pronunciado. Qual era o propósito desses rituais?
Ninguém sabia. Alguns diziam que ele acreditava que a obediência era sagrada, que a submissão purificava a alma. Outros acreditavam em algo mais sombrio, que ele se via não como um governante, mas como um sacerdote da dor. Uma vez, a filha de um nobre não voltou depois de uma convocação dessas. 3 semanas depois, seu pai recebeu uma caixa. Dentro, um cacho de cabelo, uma página rasgada de salmo, e um dos anéis de Ivan. Nenhuma mensagem. Apenas o anel. Mas essa não era nem mesmo a parte mais estranha dos ritos da Câmara de Ivan. Em seus últimos anos, seus atendentes relataram um novo padrão. Cada ritual terminava da mesma forma, a mulher era obrigada a se ajoelhar. E então, o czar chorava. Não soluços. Nem angústia. Apenas lágrimas, lentas, constantes, silenciosas. Ele pressionava a testa no ícone, ainda virado para a parede, e sussurrava uma única frase: purifica-me, ó Senhor, de minha vontade. Ele morreu sem um herdeiro forte o suficiente para sucedê-lo. E o pequeno palácio foi selado por seu sucessor. Mas anos depois, quando foi reaberto, eles não encontraram restos mortais. Apenas um banco de madeira. Uma única moeda no chão. E uma vela, ainda de pé em seu suporte, queimada até a metade. Nem todo governante chorava em particular. Alguns transformavam seu desejo em teatro, um segredo aberto, escondido à vista de todos. Viajemos agora para o oeste, para as cortes da Espanha, onde uma rainha usou a paixão como política e registrou suas conquistas em código. Quando a maioria se lembra da rainha Isabela de Castela, eles pensam em conquista. Em Colombo. Em uma coroa unificada. Nas fogueiras da Inquisição. Mas eles se esquecem de que ela tinha 15 anos quando foi prometida. 17 quando deu à luz. E mal era uma mulher quando foi coroada. Eles se esquecem de que, apesar de todo o seu poder, ela vivia sob um teto de homens, padres, generais, enviados. Até seu marido, Fernando, tentou manobrá-la no conselho. Mas Isabela manobrou a todos eles. Com tinta. Com silêncio. Com veludo. Por trás dos retratos públicos de piedade havia uma mulher que entendia o jogo, e sabia como jogá-lo. Seus aposentos privados eram modestos. Um crucifixo, uma escrivaninha, e uma grande tapeçaria, bordada não com santos, mas com rosas. Ninguém sabia quem a tinha bordado. Ninguém perguntou. Mas os sussurros da corte diziam que as rosas mudavam com as estações. Que novas pétalas apareciam. E as antigas, desapareciam. Escondido entre as dobras daquela tapeçaria havia uma cifra, um sistema de nós, sedas, e bordados sutis. Não era um diário. Era um mapa. Para momentos. Para pessoas. Alguns nós significavam convidado. Outros significavam recusado. Outros ainda. Observado. A tapeçaria ficava pendurada atrás de sua cadeira de leitura. Apenas uma empregada era permitida para espaná-la. E ela era trocada a cada 3 meses. A cifra de veludo cresceu com o tempo. Ela contava uma história que os registros oficiais nunca contariam. De um músico flamengo que ficou 3 noites. De um cavaleiro de Navarra que recebeu uma única rosa, e nunca mais sorriu. De um estudioso cujo nome não aparece em nenhum arquivo, mas cuja caligrafia corresponde a uma dúzia de decretos reais. Eles eram amantes? Confidentes? Sombras? Ninguém sabe. Mas um fato permanece: em 1494, durante a Quaresma, a rainha Isabela adoeceu. Ela se trancou em seus aposentos por 13 dias, sem conselho, sem orações, sem família. Quando ela emergiu, parecia mais velha. Mais grisalha. Mas a tapeçaria havia mudado. Uma rosa, perto do canto inferior, havia sido cortada. Não removida. Cortada. Com uma lâmina. Em seu lugar havia um fio preto, entrelaçado 2 vezes. Depois disso, seu governo se tornou mais severo. Os éditos se tornaram mais frios. E as fogueiras da Inquisição dobraram.
Alguns dizem que a tristeza a havia endurecido. Outros dizem que a culpa. Mas há uma entrada final no diário de um servo, escrita poucas semanas antes da morte de Isabela: fui convocado para levar carvão aos aposentos de Sua Majestade. Ela não falou. Mas quando olhei para a tapeçaria, vi algo novo. Uma única rosa branca, recém-bordada, sem caule, sem folhas. Apenas pétalas. Pingando vermelho. Hoje, a tapeçaria se foi. Desapareceu durante as restaurações dos Bourbon. Mas em um arquivo de mosteiro, ainda resta um esboço, rude e apressado, de seu último padrão conhecido. E nas margens, alguém escreveu: o que é o amor, senão a mais silenciosa rebelião? Nem todas as paixões reais estavam escondidas em fios e espinhos. Algumas eram exibidas em salões de mármore, esculpidas em estátuas, e dançadas através de máscaras. Nosso próximo conto nos leva à corte mais teatral da Europa, para um rei Sol, que acreditava que o desejo deveria ser visto. Luís XIV está esperando. E seu palco era Versalhes. Em Versalhes, tudo era uma performance. Cada corredor um palco. Cada espelho um holofote. E em seu coração, Luís XIV. O rei Sol. Radiante, absoluto, e sempre, observando. Ele governava não apenas com exércitos, mas com atenção. Ser notado por ele era uma espécie de imortalidade. Ser ignorado, uma lenta morte social. Então sua corte dançava, posava e sussurrava. Mas depois de escurecer, ela obedecia. Entre as fontes e os salões, havia um jardim menor, cercado por loureiros, não marcado em nenhum mapa oficial. Apenas alguns eram convidados. Menos ainda voltavam com suas reputações intactas. Eles o chamavam de Le Jardin des Masques, o Jardim das Máscaras. A entrada exigia 3 coisas: uma máscara, um nome dito em confiança, e a vontade de ir embora sem nada disso. Isso não era uma orgia secreta, nem um antro de hedonistas. Era mais perigoso do que isso. Era um ritual de observação. O rei nunca participava. Não diretamente. Ele ficava atrás de uma tela de era esculpida, dourada e folheada a ouro, bebendo vinho quente, cercado por mudos de branco. E ele assistia. O jardim em si era um labirinto, caminhos estreitos, nichos floridos, estátuas em poses que mudavam com a estação. Cada noite tinha um tema: rendição, disfarce, castigo, misericórdia. Os cortesãos que entravam interpretavam papéis. Não como eles mesmos, mas como quem eles temiam ser. Uma noite, um duque chegou em trapos. Outro, com o vestido de sua irmã. Uma marquesa foi conduzida com os olhos vendados, guiada apenas por sinos. Nenhuma palavra era falada em voz alta no jardim. Apenas sussurros, gestos, e o farfalhar da seda. Mas o jogo mais perigoso não era o que eles faziam. Era o que eles revelavam. Louis mantinha um livro de máscaras, encadernado em couro de bezerro roxo, suas páginas preenchidas não com nomes, mas com descrições. Aquele que beijou a vergonha. Aquele que observou mas não agiu. Aquele que implorou por silêncio. Nenhum castigo era imposto. Mas dias depois, você poderia encontrar um cortesão exilado. Uma pensão revogada. Um retrato removido de uma galeria. Enquanto isso, outros subiam rapidamente, recebiam terras, títulos, honras. Sua recompensa não tinha nada a ver com beleza ou performance. Tinha tudo a ver com segredo. O jardim ensinou ao rei mais do que seus ministros jamais poderiam. Um inverno, durante uma festa de máscaras, um recém-chegado apareceu, uma figura alta de vermelho, sem convite, sem título conhecido. Ele não se curvou para ninguém. Em vez disso, ele colocou uma rosa preta na estátua central, uma ninfa com olhos quebrados, e desapareceu na cerca viva. Na manhã seguinte, a dama de companhia favorita da rainha foi dispensada sem aviso. E os olhos da estátua foram reparados. Ninguém sabia quem a figura tinha sido. Mas naquela noite, Louis escreveu uma única linha no livro de máscaras: até o sol se curva para a sombra. Em seus últimos anos, o jardim foi fechado.
Não por decreto real, mas por abandono. As cercas cresceram demais. As estátuas desmoronaram. Mas o livro permaneceu. E quando a revolução chegou, a multidão o encontrou trancado em um armário, não queimado, não aberto. Por dentro, a tinta ainda brilhava. E na página final, apenas uma entrada, a máscara que eu nunca usei. Mas enquanto Louis assistia ao desejo se desdobrar como uma peça, outra monarca, do outro lado do canal, escondeu o seu sob sedas frias e dentes carmesim. Ela governou com um sorriso pintado. Mas por baixo dele, havia podridão. Voltemo-nos agora para Elizabeth I, a Rainha Virgem, cujos prazeres nunca foram escritos, mas sempre sussurrados. Eles a chamavam de Gloriana. A Rainha Virgem. Mãe de uma nação, intocável, divina. Mas a divindade tem um preço. Elizabeth Tudor nunca foi destinada a governar. Ela foi destinada a casar. Destinada a ser bonita, dócil, política. Em vez disso, ela escolheu a coroa. E por décadas, ela governou com uma graça aterrorizante. Mas à medida que o tempo avançava lentamente, a corte começou a sussurrar. Não sobre guerra. Nem sobre política. Sobre seu sorriso. Os dentes da rainha estavam ficando pretos. No início, a culpa foi colocada no açúcar, uma indulgência real. Depois em poções. Depois, silêncio. Nenhum médico era permitido para examinar sua boca. Não diretamente. Nem mesmo em segredo. Dizem que ela usava leques de veludo para esconder o rosto. Que as audiências eram encurtadas. Que os servos eram proibidos de olhá-la quando ela ria. Mas o verdadeiro horror começou em particular. Em uma câmara atrás do banheiro de Whitehall, um segundo espelho era guardado, não prateado, mas de vidro preto. Apenas Elizabeth o usava. Lá, sob a luz bruxuleante do sebo, ela aplicava uma pasta branca e espessa, um veneno feito de chumbo e vinagre, em seu rosto. Ela a chamava de uvel. Queimava. Rachava. Cegava. Mas escondia o que a idade revelava. E então vieram os rumores. Que suas gengivas sangravam quando ela mordia figos. Que seu hálito era tão adocicado com óleo de cravo que deixava os cortesãos tontos. Que ela havia começado a dormir sentada, para evitar que o sangue se acumulasse em sua garganta. A portas fechadas, suas camareiras falavam de toalhas manchadas de escuridão. De bacias de prata cheias de água de rosas, e espuma vermelha. De soluços que não eram majestosos, mas infantis. Ainda assim, ela mantinha a máscara. O rosto pintado. As perucas de joias. E nos banquetes da corte, ela ainda dançava. Mas seus movimentos se tornaram mais lentos. Cada giro, mais deliberado. Como se seu corpo não mais se movesse, mas se lembrasse de como uma vez o fez. Havia um homem que era permitido se aproximar mais do que o resto. Um médico de Praga, desconhecido, sem licença, mas que se sussurrava que carregava segredos húngaros. Ele se encontrava com ela à noite. Sozinho. Com pós. Com ervas. Com orações sussurradas. Após sua terceira visita, ele desapareceu. Sem registro. Nenhum corpo. Apenas um único dente, enegrecido, longo e quebrado, encontrado em seu travesseiro. A rainha nunca falou sobre ele. Mas em seus diários, raramente vistos, em sua maioria queimados, há uma linha, rabiscada com tinta trêmula, até o ferro enferruja quando beijado por muito tempo. E assim ela governou. Até seus últimos dias, quando ela se recusou a ser vista. Nenhum retrato. Nenhum visitante. Apenas velas, seu espelho de vidro preto, e sua peruca vermelha, colocada cuidadosamente aos pés de sua cama. Dizem que seu cadáver era quase sem peso. Que ninguém se atreveu a abrir sua boca. Mas semanas depois, uma carta apareceu. Escrita em código, endereçada apenas à dama pintada. Dentro, um poema. Seu sorriso era uma ferida, sua risada, uma porta. Através do silêncio, você nos ensinou que o desejo não ousa falar.
Ninguém reivindicou a autoria. Mas o selo tinha um brasão familiar, um usado por seu mestre espião mais confiável, que havia morrido 10 anos antes. Se Elizabeth escondeu sua dor atrás de pós, outros manejaram as suas como armas. Nas cortes da Escandinávia, um jovem rei encontrou prazer em fantoches, dor em espelhos, e terror em seu próprio reflexo. Deixamos agora a mente despedaçada de Christian VII da Dinamarca. Christian VII da Dinamarca foi coroado aos 17 anos. Mas ele nunca foi verdadeiramente rei. Ele estava ocupado por vozes, por compulsões, por mãos que tremiam à luz do dia e dançavam com sombras à noite. Ele não tinha gosto por conselhos, nenhum interesse em guerra. Mas ele tinha obsessões. Não naturais, diziam eles. E não apenas da carne, mas do controle. O primeiro sinal foi seu espelho. Não um, mas dezenas. Pendurados em todos os ângulos em suas câmaras privadas. Vidro fraturado, prata embaçada, espelhos de mão da Itália e da Rússia, todos posicionados para refletir a si mesmo, infinitamente. Oficiais da corte tentaram removê-los. Ele gritou. Não de raiva, mas de terror. Se eu não puder vê-lo, ele sussurrou uma vez para um guarda, ele se torna eu. Eles pensaram que ele era louco. Eles estavam certos. Mas sua loucura tinha um método. Todas as noites, Christian realizava performances privadas, não de música, nem de teatro, mas de imitação. Ele se despia até a cintura, cobria o rosto de fuligem, imitava os movimentos de seus lacaios. Depois de seus generais. Depois de sua esposa. Às vezes ele ria. Mais frequentemente ele chorava. Servos começaram a ouvir gemidos através das paredes, não de prazer, mas de imitação. Como uma criança repetindo os sons de dor que não entendia. Um camareiro escreveu, ele zomba do que não pode sentir. Depois sente o que não pode nomear. Seus médicos o sangraram. Rezaram por ele. Alimentaram-no com tinturas de papoula e ferro. Nada disso funcionou. Então ele inventou seu próprio remédio, toque. Ele exigia que cada manhã começasse com mãos nuas. Sem luvas. Sem linho. Ele agarrava os pulsos dos servos, traçava seus braços, dedos, espinhas. Para me lembrar que não estou sozinho, ele disse. Para me lembrar que não sou feito de névoa. Uma empregada desmaiou. Outra nunca mais voltou. Mas pior ainda era a sala que eles encontraram sob o palácio de Christiansborg. Uma adega sem janelas. Paredes forradas com veludo vermelho. Uma única lâmpada a óleo. Dentro, fantoches. Dezenas. Pendurados por cordas, vestidos com trajes da corte. Cada um tinha o rosto de alguém real, desenhado rudemente, mas reconhecível. Seus ministros. Sua rainha. Ele mesmo. E todas as noites, ele descia, sentava-se diante deles, e sussurrava. Às vezes ele os repreendia. Às vezes ele os beijava. Um fantoche não tinha olhos. Apenas pregos, cravados profundamente. Ele usava o uniforme de seu tutor de infância. Quando questionado, Christian disse apenas, ele ainda me observa. Isso o impede. Aos 25 anos, ele não assinava mais decretos. Uma regência governava em seu nome. Mas ainda assim, os espelhos permaneciam. Ainda assim, as mãos tocavam. Ainda assim, as sombras respondiam. E na última entrada coerente em seu diário, ele escreveu, eu amava apenas o que não podia falar. Porque eles nunca diziam não. Mas e se um governante acreditasse que o silêncio era sagrado? Que o sofrimento era sagrado? Nosso próximo conto nos leva aos sombrios salões de um mosteiro italiano, onde um príncipe disfarçou suas necessidades sob batinas, e tocou o pecado com mãos consagradas. Christian VII subiu ao trono da Dinamarca e Noruega em 1766. 17 anos de idade. Casado. Coroado. Adorado. E completamente despedaçado.
Ele tinha a postura de um rei, a mandíbula de uma estátua, o sangue da conquista. Mas algo dentro dele tinha se soltado na infância, e nunca mais voltou. Quando era menino, ele se sentava por horas ao lado da lareira do palácio, olhando para as sombras bruxuleantes na parede. Há pessoas nas chamas, ele disse à sua enfermeira uma vez. Elas piscam quando eu pisco. Mas nem sempre. Na adolescência, seus jogos ficaram mais estranhos. Ele se recusava a usar luvas. Se recusava a ser vestido por outros. Ele queria sentir tudo. Seus tutores escreveram: o príncipe se deleita no desconforto. Ele escolherá linho molhado, farpas, ou até mesmo queimaduras se isso lembrar que ele é real. Na época em que se tornou rei, Christian havia transformado todo o seu corpo em um teatro de obsessão. Todas as manhãs, ele exigia contato. Ele pegava a mão de seu camareiro e passava os dedos sobre a pele do homem, lentamente, como se estivesse aprendendo braille a partir das veias. O camareiro acabou se demitindo. Em seu lugar veio Struensee, um médico alemão com ideias progressistas. Um homem racional. Até que ele entrou na Câmara dos Espelhos. Porque Christian, agora com 20 anos, havia enchido uma sala com espelhos. Não para se ver, mas para se observar sendo observado. Ele ensaiava sorrisos, raiva, êxtase, terror, então paralisava, e repetia tudo, ao contrário. Atrás de um espelho, servos mais tarde encontraram anotações, versão 3 da tristeza, boca muito larga. Sorriso 4, quase sincero. Tentar novamente depois de sangrar. Sim, sangrar. Christian havia começado a cortar suas próprias coxas. Incisões minúsculas. Rituais. Rítmicas. Sempre antes das reuniões do conselho. Ele as chamava de suas reuniões de ensaio. Dizia que a dor tornava sua voz mais forte. A corte sussurrava sobre loucura. Mas ninguém se atreveu a intervir. Até que a rainha Caroline Matilda, sua noiva inglesa, descobriu a sala dos fantoches. Ela ficava sob a ala oeste. Atrás de uma porta de alçapão com tranca. Escondida por uma falsa prateleira de biblioteca. Dentro, mais de 70 fantoches. Alguns sentados em mesas de banquete em miniatura. Outros em camas minúsculas. Um estava vestido com seu manto de coroação. Outro usava apenas uma coroa, e tinha a boca costurada com fio de ouro. Quando ela confrontou Christian, ele apenas riu. Eles falam mais gentilmente do que você, ele disse. E eles nunca sangram. Pouco depois, Caroline teve Struensee como amante. E por um breve ano, o médico governou em nome de Christian. As leis foram reformadas. A tortura acabou. O reino respirou. Mas as sombras não gostam da luz. Christian encontrou os amantes na cama. Ele não disse nada. Apenas os encarou, por horas. Na manhã seguinte, Struensee foi preso. Decapitado. Seu corpo queimado. Caroline foi exilada. Seu filho tirado de seus braços. E Christian voltou para seus espelhos. A essa altura, ele não se banhava mais. Seus dedos estavam manchados com tinta e sangue seco. Ele cheirava a vinagre e água de rosas, um cheiro que permanecia nos salões muito depois que ele passava. Ele parou de falar em voz alta. Em vez disso, ele escrevia bilhetes. Os deslizava sob as portas. Os dobrava em frutas. Uma empregada encontrou um pêssego em seu travesseiro. Dentro, uma mensagem esculpida na polpa: o toque é mais alto que o amor. Anos se passaram. Seus olhos se embaçaram. Sua coluna se curvou. Mas todos os espelhos no palácio permaneceram intactos. Nem mesmo os regentes se atreveram a removê-los. Em sua morte, apenas um homem sentou-se com ele, um velho mordomo que afirmou que o rei passou suas últimas horas sussurrando para seu próprio reflexo. Ele estava se ensinando a sorrir, o homem disse. Ele quase acertou. Eles enterraram Christian VII sem cerimônia. Mas quando seu caixão foi baixado, um espelho foi encontrado dentro, virado para cima. O reflexo mostrava apenas o céu. Cinzento. Vazio.
como um palco, esperando pelo próximo ato. Mas enquanto Christian se perdia em fragmentos, outra monarca se envolvia em performance. Seu corpo se tornou o palco. E sua audiência, relutante. Agora nos voltamos para a França. Para veludo, espartilhos e carmesim. Eles a chamavam de Madame Déficit. Uma rainha estrangeira com cabelo empoado, sapatos cravejados de diamantes, e um sorriso como vidro, afiado, brilhante, e impossível de segurar. Mas antes da guilhotina, antes das multidões, antes que Versalhes caísse em cinzas e memória. Marie Antoinette era uma garota presa em seda, e sufocando. Aos 14 anos, ela chegou à França com bochechas pintadas e instruções costuradas em sua anágua. Encante. Obedeça. Conceba. Ela não fez nada disso bem. Não no início. O Delfim, mais tarde Luís XVI, mal a tocou. Ele preferia fechaduras, relógios e chaves a beijos. A corte ria de forma maliciosa. A imperatriz na Áustria exigia performance. Mas a cama permaneceu fria. Então Marie criou seu próprio teatro. Atrás do Salão dos Espelhos, através de uma passagem escondida, havia uma sala. Ela não estava marcada nos mapas do palácio. Uma câmara de veludo. Luz de velas baixa. E máscaras. Aqui, a rainha promovia o que ela chamava de noites de perfume, salões privados onde a identidade se misturava com perfume. Nenhum nome era falado. Apenas papéis. Havia o cardeal. Havia o florista. E a própria Marie se tornou a leiteira, uma fantasia tirada dos romances de Rousseau. Ela vestia musselina. Sem espartilho. Sem coroa. E cada convidado tinha que chegar lavado em água de rosas e vinho, nenhum perfume mais forte era permitido. O resto era improvisado. Eles brincavam com flores. Eles trançavam fitas no cabelo. Eles liam poesia. Eles sussurravam confissões, algumas eróticas, algumas desviantes, algumas ternas demais para a luz do dia. E eles se tocavam. Apenas as mãos, apenas suavemente. Mas as regras se dobraram a cada mês que passava. Um convidado mais tarde a descreveu como uma igreja onde a carne era oração. O rei nunca soube. Ou fingiu não saber. Ele estava muito absorvido em mapas da América, em ferramentas de chaveiro, em jantares assados e coleções de moedas. Mas outros observavam. Uma camareira, dispensada subitamente em 1782, afirmou ter encontrado uma máscara de porcelana na fronha da rainha, ainda perfumada com mirra. Outra jurou que viu um duque fugir da porta escondida ao amanhecer, chorando. Marie ficou mais ousada. Ela construiu Le Améal de la Reine, uma vila camponesa nos jardins do palácio. Lá, ela interpretava uma pastora durante o dia, ordenhando vacas falsas, batendo manteiga imaginária. E à noite, a leiteira retornava. Alguns de seus companheiros mais próximos começaram a chamá-la de La Vierge Divine, não por pureza, mas por performance. Sua virtude era agora um papel. Uma paródia. E, no entanto, nada disso era crueldade. Era sobrevivência. Marie vivia em um mundo de olhos. Ela criou um de véus. Mesmo enquanto a França rachava sob suas pantufas. Em 1785, o escândalo eclodiu, o caso do colar de diamantes. Marie não teve nenhuma parte nele, mas seu nome manchou cada sussurro. Gananciosa. Imoral. Estrangeira. Ela dissolveu a câmara. Queimou as máscaras. Dispensou a leiteira. Parou de tocar em qualquer pessoa. Mas as chamas já estavam acesas. Quando a revolução chegou, suas perucas foram rasgadas, seus vestidos esfiapados, suas joias roubadas. Ninguém se lembrou da leiteira. Apenas da rainha. Eles cortaram o cabelo dela. Amarraram suas mãos. Desfilaram com ela passando pelas ruínas de seu próprio teatro. E quando a lâmina caiu, disse que ela não gritou. Mas um homem na multidão desmaiou. Ele afirmou que, quando a cabeça dela caiu, ele sentiu o cheiro de rosas.
Enquanto Marie envolvia a dor em perfume, outra realeza envolvia em correntes. Agora retornamos ao leste, às sombrias câmaras dos czares de Moscou, onde o prazer não era convidado, mas extraído. Nos corredores gelados do Kremlin, o desejo não florescia, ele rachava, como o gelo sob botas de ferro. Ivan IV, conhecido pela história como Ivan o Terrível, governava não com sedução, mas com suspeita. Mas até ele tinha uma câmara secreta. Não de espelhos, nem de veludo, mas de regras. A câmara ficava abaixo do Palácio Terem. Pedra espessa. Sem janelas. Uma porta de ferro. Dentro, silêncio e mulheres. Elas eram escolhidas pela aparência, sim. Mas mais do que isso, pela obediência. Isso não era um harém do tipo otomano. Era mais frio. Clínico. Elas eram proibidas de falar, a menos que lhes falassem. Proibidas de olhar o czar nos olhos. Proibidas de sangrar, para não serem impuras. E se elas o fizessem? Elas desapareciam. A sala tinha uma cama. Coberta de peles. Sem decoração. Apenas um crucifixo, pendurado de cabeça para baixo. Ivan entrava sem aviso. Às vezes com vinho. Às vezes com sangue ainda em suas mãos das cortes boiardas. Ele sentava. Observava. Mandava. Mova-se como um sussurro, ele disse a uma garota uma vez. Ou eu enviarei sua sombra para a Sibéria. Eles a chamavam de a jaula, embora não houvesse grades. Apenas escolhas tão estreitas que cortavam. Uma história sobreviveu, de uma garota chamada Varvara. Ela tinha 17 anos. Pálida, quieta, com cabelo como geada. O czar a favoreceu por um tempo. Ele a alimentava com mel usando os dedos. Deixou-a usar um colar feito de moedas tiradas de nobres executados. Mas ela cometeu o erro de rir, uma vez, quando ele se despiu. Os guardas a encontraram na manhã seguinte, sentada no centro da sala. Viva! Sorrindo. Mas ela não se movia. Não falava. Por 3 dias ela ficou sentada. Depois, desapareceu. Sussurros disseram que ela foi enterrada em um banco de neve fora de Alexandro. Mas outros afirmaram tê-la visto anos depois, andando descalça nos salões do Kremlin. Ainda sorrindo. Os prazeres de Ivan se tornaram mais instáveis. Ele ordenou que uma de suas esposas fosse afogada, por não ter tido um filho rápido o suficiente. Outra ele mandou espancar até que ela abortasse. Ele disse que ela desafiou o ritmo sagrado. Seu confessor se demitiu. Seu médico chorou. Mas ninguém se atreveu a fechar a jaula. Nos últimos anos de seu reinado, Ivan visitava menos a câmara. Ele disse que ela cheirava fantasmas. Ele falava em vez disso com ícones, depois os golpeava. Até Deus ele escreveu uma vez, deve-se ajoelhar quando eu mando. E ainda assim, na noite de sua morte, um evento estranho foi registrado. Os guardas ouviram um canto suave vindo de debaixo do palácio. Quando eles abriram a câmara, ela estava vazia. Nenhuma mulher. Nenhum linho. Nenhum colar. Apenas o crucifixo, agora virado para cima. E ao lado dele, um bilhete, até as jaulas se desintegram. E ainda assim, apesar de todo o horror escondido naquela câmara de pedra, a jaula era apenas um fragmento da alma despedaçada de Ivan. Porque esta não foi a primeira vez que o encontramos. Em nosso vídeo anterior, Loucura por trás da coroa, os reis mais distorcidos da história, desvendamos os corredores mais sombrios de sua mente. Falamos da noite em que ele assassinou seu próprio filho com um golpe na cabeça. De como ele forçou nobres a comerem cães antes de vê-los se afogar. Dos guarda-costas de manto preto chamados oprichiki, que arrastavam gritos pelas ruas de Moscou. Mas esta câmara, a jaula do czar, acrescenta algo mais profundo. Não apenas crueldade, mas intimidade transformada em arma. Desejo, distorcido em ritual. Poder, imposto não por espadas, mas por silêncio. Se este vislumbre te deixou sem fôlego, você precisa ouvir o que outros reis fizeram quando a coroa escorregou de lado.
O rei francês que acreditava que seu corpo era feito de vidro. O monarca dinamarquês que tentou reescrever sua identidade com espelhos e cortes. O príncipe que desapareceu atrás de veludo e luz de lareira. De correntes a sussurros, de comando a vergonha, nosso conto final não leva a um rei ou rainha, mas a uma cama que os conteve a todos. Antes que a coroa toque a cabeça, antes que o selo encontre o pergaminho, antes que a criança seja chamada de herdeira, há uma cama. E não qualquer cama. Mas o lit de Dustes. O berço do herdeiro. A sala de espera da rainha. E às vezes, o campo de batalha das dinastias. Por séculos, a cama real foi mais do que um lugar para dormir. Era palco, altar e armadilha. Em Versalhes, a cama do rei, colocada no centro da opulenta chambre do roi, era sagrada. O ritual matinal de lever do roi, o levantar do rei ocorria ali. Servos, nobres, até embaixadores compareciam enquanto o rei acordava, se vestia e recebia petições. O ato de acordar se tornou teatro, e o ato de se deitar, política. Mas à noite? Essa mesma cama era visitada por convidados mais seletivos. Luís XIV mantinha diários detalhados de quem ele recebia. Cada visitante entrava por um painel escondido atrás da parede de tapeçarias. Eles saíam antes do amanhecer, a menos que estivessem grávidos. Uma criança nascida daquela cama podia se tornar nobre. Ou ser apagada com um sussurro. Enquanto isso, no czarado de Moscou, a cama real era mantida em uma câmara alta e iluminada por velas, observada por enfermeiras, boiardos e padres. Quando uma czarina concebia, isso era anunciado por sinos. Mas se ela não o fizesse, a suspeita caía não apenas sobre ela, mas sobre a corte inteira. A cama se tornava um caldeirão. Um útero de medo. Na Inglaterra, a cama de Henry VIII foi desmontada e remontada 6 vezes, movida de palácio em palácio enquanto ele trocava de rainhas, cada vez santificando-a com cerimônia. Dizia-se que ninguém, nem mesmo suas esposas, podia se sentar nela sem ser convidado. Anne Boleyn o fez uma vez. 3 meses depois, sua cabeça rolou do cepo. A cama assistiu. A cama se lembrou. Mas talvez a mais assustadora fosse a cama real da Espanha, sob Charles II. A dele não era uma cama de luxúria, mas de silêncio. Ele era chamado de o hechizado, o feitiçado. Infértil. Doente. Suas camareiras registraram que seus lençóis nunca estavam manchados, nunca enrugados, intocados por homem ou mulher. Ele morreu sem filhos. E a guerra que se seguiu durou 13 anos. Porque a cama havia falhado. E reinos caíram com ela. Start e então, vieram os sussurros. De que algumas rainhas davam à luz em câmaras públicas, não por modéstia, mas por prova. Para que ninguém pudesse afirmar que a criança era uma troca. Que o bebê real não havia nascido morto. Que nenhuma camareira foi paga para entregar um sósia. Na França, Marie Antoinette deu à luz diante de uma multidão. Um observador desmaiou. Outro notou que a rainha sangrou sobre veludo que uma vez cobriu a cama de Luís XIV. E na Dinamarca, uma parteira foi decapitada, por fechar as cortinas da cama durante um parto real. Eles disseram que ela tentou esconder a verdade. Mas a cama viu tudo. Ela viu amantes secretos escorregarem entre os lençóis antes das guerras. Ela viu rainhas drogadas com papoulas para forçar a concepção. Ela viu reis morrerem nus, arranhando o ar em busca de ar, enquanto médicos os sangravam em linho bordado. Ela viu traição. Ela viu êxtase. Ela viu sangue. E agora, ela está em silêncio. A maioria das camas reais desapareceu. Desmembradas. Queimadas. Colocadas em museus atrás de cordões de veludo. Mas se você alguma vez visitar Versalhes, e se encontrar no Salão dos Espelhos, vire à esquerda. Lá, atrás de uma porta dourada, você encontrará o Grand Lit. A sala estará imóvel. O ar, perfumado e frio. E se você ouvir com atenção, você ainda poderá ouvir a respiração. Não a sua. A história se lembra das coroas. Mas esquece os travesseiros sob elas.
Ela elogia os tratados, mas esconde os lençóis encharcados em segredos. Hoje à noite, nós puxamos essas cobertas e encontramos, não contos de fadas, mas carne, dor, anseio e poder. Se esta jornada te intrigou, inscreva-se para mais histórias verdadeiras de reis, rainhas, loucura e sombra. Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Qual segredo real te chocou mais? E não se esqueça de assistir nosso vídeo complementar, linkado bem aqui na tela. Porque por trás de cada trono, há uma cama. E por trás de cada cama, um pesadelo.